No vasto cenário dos conflitos globais, algumas batalhas capturam a atenção do mundo com sua intensidade e complexidade. A situação em curso na Ucrânia não é exceção, atraindo observadores de todos os cantos do globo. Hoje, vamos nos aprofundar no cerne desse conflito, traçando os movimentos estratégicos e as reviravoltas inesperadas que definem o cenário atual. Imagine estar à beira da história, onde cada decisão pode inclinar a balança em direções imprevistas. As atualizações que chegam pintam um quadro dinâmico de um campo de batalha que se estende de Kursk a Kherson, com relatos de movimentação e engajamento em regiões-chave como Zaporozhye e o Donbas. Esses não são apenas linhas em um mapa, mas territórios onde estratégia e resiliência humana colidem. Ao navegarmos por esse terreno, nossa jornada começa em Kherson. Aqui, o exército russo tem reunido forças formidáveis, e os céus estão vivos com o zumbido dos drones FPB e o rugido dos mísseis Lemur lançados de helicópteros como o K-52. As condições climáticas adversas adicionam uma camada de imprevisibilidade ao conflito. Enquanto o clima severo dificulta as operações de drones, ele simultaneamente oferece uma vantagem estratégica, permitindo que as tropas russas façam aterragens ousadas perto do rio Dnieper. Os restos da ponte Antonovsky permanecem como um testemunho silencioso das marés em mudança, e imagens recentes revelam soldados russos avançando em meio às ruínas, sua presença uma declaração audaciosa na névoa da guerra. Essa incerteza se estende ao uso estratégico de pontes flutuantes, sugerindo manobras potenciais que poderiam redefinir as linhas de frente. O clima severo serve tanto como um obstáculo quanto como um escudo, complicando as operações de drones para os ucranianos, enquanto oferece cobertura para os russos. Na área cinzenta ao longo do Dnieper, as forças russas conseguiram garantir posições, apesar das condições adversas, levantando questões sobre seu próximo movimento. Um ataque direto à cidade de Kherson é iminente, ou isso é uma manobra estratégica para desviar a atenção de outras frentes? Mudando nosso foco para Zaporozhye, o ritmo dos desenvolvimentos é igualmente implacável. A vila de Piatiak caiu sob controle russo, um passo crucial em direção à localidade estratégica de Elkov. A captura de Piatiak não é apenas uma vitória tática, mas um símbolo da estratégia russa em avanço, enquanto as tropas avançam de Serebrianka em direção a Elkov. A parte norte de Zaporozhye permanece sob controle ucraniano, mas os avanços russos implacáveis sugerem um aperto crescente nesta região vital. À medida que os holofotes se voltam para o Donbas, a paisagem é marcada por uma série de ganhos incrementais, mas significativos. O progresso do exército russo ao norte do recentemente capturado Novo Shevat está remodelando a frente. As forças ucranianas foram forçadas a recuar, reagrupando-se em Burlak, uma retirada estratégica para consolidar suas defesas. Relatórios da mídia confirmam esses desenvolvimentos, destacando o crescente fosso nas defesas ucranianas ao norte de Velika Novo-Silka. O avanço russo é implacável, com tropas assegurando posições e se conectando ao longo do rio Mokry-Ali, uma manobra estratégica que cimenta seu domínio na região. O Donbas não é apenas um campo de batalha, mas um tabuleiro de xadrez onde cada movimento é calculado. A captura de áreas-chave como Novo Shevat e o avanço em direção à Dnipro-Energia sublinham os objetivos estratégicos que impulsionam o conflito. À medida que as forças russas avançam em direção a Chechenko, as apostas são altas. Esta localidade, com suas ricas reservas de lítio, adiciona uma dimensão econômica aos objetivos militares, um recurso cobiçado por ambos os lados. Enquanto isso, declarações recentes do presidente Putin sugerem potenciais negociações econômicas com os Estados Unidos, tecendo uma complexa teia de interesses que transcendem o campo de batalha imediato. Neste teatro de guerra, os céus são uma tela de poder militar. Drones e aeronaves russas dominam o ar, mirando posições ucranianas com precisão. O bombardeio implacável em regiões como Sloviansk e Kramatorsk faz parte de uma estratégia mais ampla para enfraquecer as defesas ucranianas, preparando o caminho para novos avanços. Os ataques aéreos, combinados com manobras terrestres, representam uma abordagem abrangente da guerra,
onde cada elemento é orquestrado para maximizar o impacto. À medida que fazemos a transição para a Frente Norte, os desenvolvimentos em Kursk exigem atenção. As tropas russas atravessaram localidades-chave, capturando posições estratégicas com precisão calculada. A captura de Pogre e Orlovka marca um marco significativo, com as forças russas agora prontas para exercer pressão de múltiplas direções. As tropas ucranianas presas nesta rede apertada enfrentam um momento crítico. Será que encontrarão uma maneira de se reagrupar e contra-atacar? Ou uma retirada estratégica é a única opção viável? O drama em curso em Kursk é um microcosmo do conflito maior, um testemunho da natureza fluida da guerra moderna. Nos confins setentrionais do conflito, os eventos que se desenrolam em Kursk são nada menos que um balé estratégico. Aqui, as forças russas executaram uma série de avanços bem coordenados que remodelaram a dinâmica do campo de batalha. A cidade de Pogre, outrora um bastião da resistência ucraniana, caiu sob controle russo. Esta vitória não é apenas um ganho territorial, mas um impulso psicológico significativo para as forças avançadas. A captura de Pogre foi rapidamente seguida pela tomada de Orlovka, um movimento que destaca o impulso da campanha russa nesta região. À medida que as tropas russas asseguram essas posições-chave, elas estão efetivamente fechando o cerco em torno das forças ucranianas restantes, que se encontram cada vez mais isoladas. A importância estratégica de Kursk não pode ser subestimada. Esta região é uma peça vital do quebra-cabeça maior, um portal que pode potencialmente abrir novos avanços em territórios controlados pelos ucranianos. A liderança russa, incluindo o presidente Putin, deixou claro que Kursk é inegociável, um sentimento ecoado por líderes militares no terreno. A determinação de recuperar Kursk não é apenas sobre conquista militar, mas uma declaração de orgulho nacional e necessidade estratégica. À medida que as tropas russas consolidam seu domínio sobre Pogre e Orlovka, elas estão simultaneamente pressionando as defesas ucranianas em Malaya Alnia. A captura dessas localidades criou uma vantagem tática, permitindo que as forças russas exerçam pressão de múltiplas direções. As tropas ucranianas, agora enfrentando um adversário formidável em duas frentes, devem tomar decisões críticas sobre seus próximos movimentos. A possibilidade de uma tentativa de fuga é cheia de riscos, pois as forças russas continuam a apertar seu domínio sobre as áreas circundantes. O recente avanço em Novaya Sorokina é um testemunho do impulso implacável da campanha russa. Esta localidade, um ponto estratégico chave ao norte de Malaya Alnia, representa o mais recente em uma série de ganhos que mudaram o equilíbrio de poder na região. A captura de Novaya Sorokina não só expande o controle russo, mas também serve para isolar ainda mais as forças ucranianas restantes. Para as tropas ucranianas, a situação está se tornando cada vez mais precária. As opções estão se estreitando e a janela para uma contraofensiva bem-sucedida está se fechando rapidamente. No contexto mais amplo do conflito, esses desenvolvimentos em Kursk indicam uma tendência maior. Em todas as frentes, as forças russas estão empregando uma combinação de assaltos terrestres, bombardeios aéreos e manobras estratégicas para alcançar seus objetivos. O uso de pontes flutuantes no sul, a captura de aldeias-chave em Zaporozhye e o avanço implacável no Donbas apontam para uma estratégia coordenada projetada para esticar as defesas ucranianas e explorar quaisquer fraquezas. A situação em Kursk também destaca a importância da logística e das linhas de suprimento na guerra moderna. Com as forças russas avançando em várias frentes, manter um fluxo constante de suprimentos e reforços é crucial. A capacidade de sustentar operações por longos períodos é um testemunho do planejamento e execução da estratégia militar russa. Para a Ucrânia, o desafio é interromper essas linhas de suprimento e encontrar maneiras de conter os avanços russos de forma eficaz. À medida que continuamos a seguir os desenvolvimentos em Kursk e além, a pergunta permanece: qual é o objetivo final da campanha russa? Embora os ganhos territoriais sejam um objetivo claro, as implicações mais amplas do conflito sugerem um quadro mais complexo. As potenciais negociações econômicas insinuadas pelo presidente Putin, particularmente no que diz respeito a valiosas reservas minerais, adicionam outra camada ao cálculo estratégico.
Os avanços russos em regiões ricas em recursos como o lítio ressaltam a natureza multifacetada deste conflito, onde interesses econômicos se cruzam com objetivos militares. O drama que se desenrola em Kursk e em outras regiões-chave é um lembrete da imprevisibilidade da guerra. Cada dia traz novos desenvolvimentos, novos desafios e novas oportunidades. As decisões tomadas por comandantes no terreno e líderes nos corredores do poder irão moldar o curso do conflito e, em última análise, o futuro da região. Como observadores, somos deixados para ponderar os próximos movimentos neste jogo de estratégia e sobrevivência de alto risco. Qual será o próximo capítulo nesta história em desenvolvimento? A resposta está nas ações ainda a serem tomadas e nas decisões ainda a serem feitas. À medida que o conflito na Ucrânia continua a evoluir, a narrativa é uma de resiliência e adaptação. As forças ucranianas, apesar de enfrentarem desafios significativos, permanecem comprometidas em defender seu território. Os eventos em curso em Kursk, Zaporozhye e no Donbas são um testemunho da complexidade da guerra moderna, onde tecnologia, estratégia e determinação humana se cruzam. Em Kursk, o avanço russo foi marcado por uma série de avanços estratégicos, mas a defesa ucraniana está longe de estar quebrada. As tropas posicionadas em localidades-chave, como Malaya Aunia, estão se entrincheirando, preparando-se para potenciais ataques russos. A determinação das forças ucranianas é evidente em sua resistência contínua, mesmo enquanto enfrentam cerco e pressão de múltiplas frentes. A questão permanece se elas podem montar uma contraofensiva bem-sucedida ou encontrar maneiras de interromper o ímpeto russo. O cenário em Zaporozhye é igualmente dinâmico. A captura de Piatiak e o subsequente avanço em direção a Elikov destacam a importância estratégica desta região. Os avanços russos foram rápidos. Ainda assim, as forças ucranianas continuam a manter territórios significativos no norte. A batalha em curso pelo controle dessas áreas-chave é crucial, pois pode determinar a capacidade de qualquer um dos lados de projetar poder e influência em uma frente mais ampla. No Donbas, a situação é um complexo mosaico de avanços e retiros. A estratégia russa aqui parece ser de uma invasão gradual, assegurando posições-chave e aplicando pressão de forma incremental. A captura de cidades como Novo Shevat e o avanço além de Burlak ilustram uma abordagem metódica, destinada a enfraquecer as defesas ucranianas ao longo do tempo. No entanto, as forças ucranianas, familiares com o terreno e fortalecidas pelo apoio local, permanecem um oponente formidável. Sua resiliência e capacidade de se adaptar às condições em mudança serão cruciais nos próximos dias e semanas. Em meio às manobras militares, o custo humano do conflito não pode ser ignorado. Cada avanço, cada retirada, representa não apenas uma mudança no controle territorial, mas um impacto profundo nas vidas daqueles apanhados no fogo cruzado. As histórias de resiliência, perda e esperança que emergem da região destacam a dimensão humana desta luta geopolítica. É um lembrete de que, por trás dos objetivos estratégicos e táticas militares, estão indivíduos, famílias e comunidades que estão tentando navegar pela incerteza que a guerra traz. Ao refletirmos sobre os desenvolvimentos na Ucrânia, surge uma questão mais ampla. Quais são as implicações de longo prazo deste conflito? Além dos objetivos militares imediatos, a situação tem o potencial de remodelar alianças geopolíticas e influenciar padrões econômicos globais. A menção de potenciais negociações econômicas envolvendo reservas minerais sugere um futuro onde os resultados deste conflito se estendem muito além do campo de batalha. Os recursos estratégicos em jogo, como o lítio, são integrais à economia global, particularmente em indústrias como a tecnologia e a energia renovável. Os eventos que se desenrolam também representam um desafio para a diplomacia internacional. As respostas de potências globais e alianças desempenharão um papel crítico na definição da trajetória futura do conflito. Como a comunidade internacional escolhe se envolver, seja através de canais diplomáticos, sanções econômicas ou apoio militar, terá repercussões duradouras. O equilíbrio de poder na região e o cenário geopolítico mais amplo estão em jogo,
influenciados por cada decisão tomada no palco mundial. Ao concluirmos esta exploração do estado atual dos assuntos na Ucrânia, ficamos com uma sensação de antecipação e incerteza. O conflito é uma narrativa viva, seus capítulos se desenrolando em tempo real, cada dia trazendo novos desenvolvimentos e dinâmicas em mudança. A coragem e a determinação mostradas por aqueles no terreno, seja na defesa ou no avanço, nos lembram do espírito humano duradouro diante da adversidade. Neste ambiente de alto risco, o caminho a seguir está repleto de desafios e oportunidades. As decisões tomadas por líderes, tanto militares quanto políticos, moldarão não apenas o resultado deste conflito, mas o futuro da região. Como observadores, ficamos para ponderar: qual será o legado deste conflito? Como ele redefinirá o cenário geopolítico? As respostas a essas perguntas permanecem não escritas, aguardando as ações e decisões que irão moldar o próximo capítulo desta história em desenvolvimento. Enquanto observamos e aguardamos, o mundo prende a respiração, antecipando o futuro de uma região na encruzilhada da história.